Olá, então, muito boa noite a todos aqueles que nos seguem através do Facebook da Cidade hoje. Bom, estamos no início do primeiro Em Casa Com, que vão ser aqui umas conversas super interessantes que vamos tentando ter aqui todos os dias, também para levar informação àqueles que nos seguem, àqueles que estão lá, que estão em casa, assim como nós, estamos aqui os três nas nossas casas, temos que nos reinventar nestes tempos e neste tempo que estamos a passar, obviamente. Agradeço aqui a presença do Afonso Vilela e também do Tiago Costa, da Humanitav. Vamos ter também a presença do Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Dr. Paulo Cunha, que se vai juntar a nós mais à frente nesta conversa. Mas para já, falar aqui um bocadinho com vocês os dois, porque estão a fazer um trabalho fabuloso. Nós, na realidade, acho que ninguém, obviamente, estava preparado e nem sequer imaginava que nos dias de hoje iríamos estar a passar por uma situação destas. Obviamente que estamos ainda na fase do... Acho que ainda estamos um bocadinho na fase da aceitação de tudo isto. Não? Acho que para muita gente ainda não caiu a ficha do que realmente está a acontecer, do que realmente estamos a passar. O que é certo é que com esta situação toda e as pessoas tendo que se recolher nas suas casas e estando em isolamento, há sempre aqueles que obviamente precisam de ajuda. E graças a instituições como a Humanitav, que se disponibilizou, como já é hábito, na equipa que o Tiago representa, de dar, obviamente, o seu contributo e a sua ajuda. Tiago, pararam-se as ajudas internacionais, não é? E voltaste aqui para o nosso concelho, para a tua casa, ao fim e ao cabo. Sim, olá, boa noite Marta, boa noite Afonso, boa noite a todos aqueles que nos seguem através da cidade hoje. Sim, vivemos uma situação complexa, como todos nós temos conhecimento e conseguimos perceber no nosso dia-a-dia, e desde logo a Humanitav percebeu que todas as nossas forças, que todas as nossas energias teriam que ser canalizadas para a situação que estamos a passar e que infelizmente vamos passar nos próximos dias e nas próximas semanas. Não estando nós, tínhamos uma missão preparada em abril à Guiné-Bissau, cancelámos essa missão por força de circunstâncias, mas de imediato decidimos que iríamos canalizar este esforço dos nossos voluntários, dos nossos apoios, naquilo que estamos a fazer diariamente. No entanto, convém ressalvar que aquilo que nos propusemos a fazer este ano, que é a construção de 2 escolas na Guiné-Bissau, essas 2 escolas estão a ser construídas, estão na fase final e com certeza no próximo ano letivo as crianças guineenses também terão a oportunidade de usufruir dessas instalações. Agora, voltando um bocadinho aqui para esta situação que estamos a viver, nomeadamente aqui no nosso concelho, o facto de vocês se terem disponibilizado para ajudar quem mais precisa. No início, vocês começaram pela questão da ida às compras e à farmácia, para aqueles que não podiam ir, e de repente vocês já estão aí com uma logística montada e a dar ajuda a imensa gente. Vocês só neste fim de semana foram 1000 refeições que foram preparadas, certo? Sim, nós inicialmente há cerca de 12, 14 dias lançamos um comunicado no sentido de ajudar a população mais vulnerável, ou seja, em termos da ida às compras, da ida à farmácia, mas também, posteriormente a isso, como o nosso concelho é muito dinâmico, tivemos uma reunião com a nossa rede social e percebemos que teríamos que ir mais além disso, e como sempre os voluntários da Humanitav estavam predispostos a ajudar quem mais precisa. A Humanitav de imediato se disponibilizou ao nosso município para perceber de que forma é que poderíamos ajudar. Além destas compras que fazíamos para resguardar estas pessoas, neste momento em articulação com a Câmara Municipal, mais propriamente com a Ação Social, estamos a tentar mitigar algumas necessidades que diariamente vão surgindo. Depois disso, o Afonso lançou o desafio, porque não, confeccionar uma série de refeições e com o passar dos dias temos percebido que efetivamente estamos no caminho certo, porque as instituições que até à data tinham se calhar 160, 180 pessoas desfavorecidas, famílias a quem atribuir essas refeições, este fim de semana já eram 280 famílias, ou seja, há uma grande subcarga. Não queremos com isto de alguma forma estar a deturpar as cantinas sociais, os apoios que já há, como é óbvio, mas queremos essencialmente constituir
uma alternativa e desta forma, com esta cozinha, reforçar as necessidades que poderão surgir. Passando então agora um bocadinho aqui a palavra ao Afonso e também perceber como é que é a aventura, não é, de estar para já, sem dúvida alguma, dar de si neste momento que tanta gente está a precisar e juntar-se aqui à Humanitav. De lembrar que o Afonso foi o primeiro vencedor do Masterchef Celebridades, portanto está na praia de o ajudar a cozinhar. Mais ou menos, não é? Mais nada, boa noite a todos, espero que me estejam a ouvir bem. Sim. E tal como o Tiago disse, sabes, foi uma coisa que surgiu um bocadinho também da conjugação de esforços, e na altura o Tiago me ligou a dizer, dá-me ajuda, estamos a fazer isto, estamos a levar as compras às pessoas, as farmácias, essas coisas, e eu também sei que a Humanidade tem, pronto, é uma associação bastante bem vista aqui para essas bandas, não é? E disse ao Tiago, porque é que não montamos em uma cozinha, fazemos nós as refeições, de certeza que há pessoas que estão a precisar, e pronto, isto arrancou assim, e primeiro montámos uma cozinha na própria sede da Humanidade, e não vou dizer que era a cozinha dos nossos países, mas chegou e sobrou, e tivemos aqui uns dias também a fazer, às 300, se for preciso, mas pronto, não era uma cozinha profissional, industrial. E depois realmente as pessoas viram e pronto, toda a gente se voluntariou, não é? Foi que disponibilizaram a cozinha da escola secundária e o Tiago, a Humanitav, não é? Apesar de ter uma grande parte da sua atividade anteriormente aqui ao Covid, focada também na Guiné, percebeu que realmente o plano de ação este ano, e esperemos durante o mais curto tempo possível, era aqui na nossa zona geográfica, e eu acho que acima de tudo tem estado a dar um apoio, um backup importantíssimo a outras instituições que nesta altura não podem contar com os meios que têm habitualmente, não só a nível de pessoas, a nível de estrutura, e é o caso da ReFood, por exemplo, que é uma instituição que vive maioritariamente dos contributos da restauração, e neste momento 90% da restauração está fechada. É óbvio que tem faltas para trabalhar, não há milagres, e as próprias câmaras e os sistemas de ação social recolheram as pessoas que estão na rua, sem abrigos, concentraram-nos muitas vezes, e é preciso dar um apoio nestas alturas, e a verdade é que, assim, bem ou mal, não nos tem faltado nada até agora, mas estamos com um crescente de encomendas, entre aspas, cada vez maior, e inicialmente o projeto era um bocadinho também deixar aqui alguma comida em backup, salvaguardada, armazenada, para quando fosse preciso, mas na realidade praticamente já não se armazena, porque isto está a sair tudo, também é preciso. Voltando aqui ao Tiago, explica-me, em termos logística, obviamente, e estamos a falar de um número considerável de refeições, como é que se gera toda esta equipa? Quantas pessoas é que vocês são na organização de tudo isto? Em termos de logística, como é sabido, a Humanitav tem cerca de 35, 40 voluntários nas diversas atividades. E nesta fase nós até temos um problema que é um problema saudável, ou seja, que temos ao máximo que limitar o nosso grupo. Nisso o Afonso foi muito, muito metódico, como em tudo daquilo que eu conheço dele, em termos de organização, ou seja, há um plano de ação para a cozinha, há uma equipa de cozinha que está estreitamente fechada. A equipa de distribuição é a equipa de distribuição e não passa para a cozinha. A equipa da cozinha não passa para a distribuição. Neste momento temos resguardado ao máximo os nossos voluntários, de forma porque nós estamos numa fase inicial, não sabemos o que é que vai ser necessário amanhã. Provavelmente a equipa que está hoje provavelmente chegará a uma altura que terá que ficar resguardada e uma nova equipa irá entrar na parte de distribuição. Então temos esse plano de ação. Em termos de logística, com as nossas publicações
publicações, com a divulgação daquilo que nós estamos a fazer. É verdade, não é? Que tentamos com os nossos mecenas arranjar os alimentos, arranjar a forma de confeccionar tudo isto. Como é óbvio, nem sempre é fácil, sabemos de antemão que os projetos da Humanitab, a sustentabilidade financeira da associação, passa por muito pelos nossos associados, passa muito pelas empresas, e as próprias empresas estão a passar uma fase menos boa, mas com as dificuldades, mas felizmente todos os dias temos superado, todos os dias temos angariado esse tipo de alimentos para confeccionar, porque aqui o objetivo passa cada vez mais confeccionar este tipo de refeições para constituir uma verdadeira alternativa. Como é óbvio, nem sempre é fácil, os dias são difíceis, mas temos que arranjar força suficiente todos os dias para superar as adversidades. Como é óbvio, também os nossos parceiros institucionais, como a Câmara Municipal, como as juntas de freguesia, estão atentos à atividade da Humanitab e são, muitas das vezes, a salvaguarda do nosso plano de ação. Sem dúvida, e toda a ajuda é precisa. Voltando aqui um bocadinho ao Afonso, perguntando-te um bocadinho a tua opinião e como é que tu estás a viver esta situação. Olha, eu penso que estou um bocadinho como todos os portugueses, não é? Com um aperto no coração, mas também não deixo de ser otimista e acho que temos é que andar para a frente e acima de tudo, o mais importante é estarmos aqui uns pelos outros e fazermos o que podemos, tal como o Tiago diz, muitas das empresas que continuam a apoiar a Humanitab, também elas estão em dificuldade, mas não foi por isso que deixaram de apoiar, se calhar apoiam com um bocadinho menos, apoiam com o que podem, e até mesmo no próprio trabalho de distribuição têm acontecido algumas situações engraçadas que mostram isto, é que, tal como eu referi, a Humanitab também está a dar um bocadinho de backup a outras instituições e nós lá na sede tínhamos uma espécie de uma despensa, digamos, onde tínhamos a matéria-prima assim armazenada, os produtos não perecíveis, pelo menos estavam à vista, e houve um dia que fui lá buscar e parecia que estava lá mais material. Depois o Tiago disse, não, aqui fomos entregar comida ali, deram-nos uma saca de batatas e deram-nos estas latas de qualquer coisa porque eles não podiam usar agora. Ou seja, tem havido sempre aqui, digamos, uma sinergia, ou pelo menos a sinergia possível entre as pessoas e até mesmo entre instituições. Posso dizer também que a parte de logística, as pessoas têm visto um pouco este trabalho nas redes sociais, o pouco que partilhamos, porque na maioria das vezes não temos grande tempo e disponibilidade para partilhar. Não é como é mais do que óbvio. O pessoal às vezes diz, mandei umas fotografias. Eu tenho lá tempo para andar a tirar as fotografias. Mas a verdade é que eu recebo muitas mensagens do pessoal dizer, se precisares de ajuda, avisa, eu estou aqui. Eu sei que já estão todos fartos de estar em casa, mas pronto, não é por isso. Eu sei que o fazem de coração. Do coração. E aproveito também para agradecer a todas as pessoas, não só os que continuam a disponibilizar ajuda, como aqueles que se mostraram disponíveis. E nós não tem faltado pessoal, infelizmente não podemos e não queremos nesta altura estar a angariar um número muito grande de voluntários e estamos a trabalhar com as equipas o mais reduzidas do possível e com todo o cuidado. Isso com todo o cuidado e sempre que possível são equipas fechadas, como é que dizer, o Tiago tem o grupo dele da distribuição, são aquelas 3, 4 pessoas máximo e praticamente não rodam. Na cozinha eu faço um trabalho igual, tenho muita pena, eu adoraria estar ali com 20, 30 pessoas todos a batalhar, a multiplicar aquelas refeições e até esgotar toda a matéria-prima possível, mas não é possível, temos que nos salvaguardar a nós e aos outros, não é? Como é óbvio. Mas pronto, tem sido isto e esperemos que melhor, não é? Claro que sim, claro que sim. Tiago, vocês também estão, e como disse o Afonso, também um bocadinho a servir de salvaguarda de outras instituições que também recorrem a vocês para poder também continuar a ajudar aqueles que já ajudavam, certo?
Sim, e ainda hoje acabámos de entregar cerca de 100 refeições à ReFood de Famalicão. Criámos aqui estas sinergias de tentar mitigar um bocadinho as necessidades de cada instituição. Ou seja, aqui o objetivo também passa um bocadinho por aí, porque efetivamente há dificuldades, porque a ReFood essencialmente trabalhava com excedentes, e desta forma nós conseguimos mitigar estas necessidades. No fim de semana fizemos cerca de 320 refeições que entregamos através do Coração na Rua e da Porta Solidária no Porto. Fizemos 100 refeições para a Cruz Vermelha de Braga e tentámos também desta forma tirar um bocadinho de carga a estas instituições que tinham cerca de... A Cruz Vermelha de Braga era 50 pessoas que tinha naquele edifício, já está com 110, 120. O Coração na Rua e a Porta Solidária apoiavam cerca de 170, 180 pessoas desprotegidas. Este fim de semana, como já referi, são 280. É muita sobrecarga para essas instituições. Nós temos que ter esta sensibilidade. Outras situações não Humanitável diariamente, outras associações fazem a refeição, a Humanitável faz a distribuição e portanto, ao fim de semana invertemos um bocadinho esta situação e sem dúvida que com estas sinergias que estamos e vamos manter, com certeza que será mais fácil contornar os tempos difíceis que vivemos. Hoje, mais que nunca, o espírito de equipa, o espírito de união entre instituições faz sentido. Sem dúvida alguma, acho que é essa mensagem que interessa passar, é precisamente isso, que nesta altura do campeonato acho que estamos todos a viver a mesma situação e todos nos temos que ajudar. Em termos de matéria-prima, vocês estão a aceitar ajudas? Como é que isso funciona para aqui também saber se é possível agilizarmos aqui mais alguma coisa? Obviamente que toda a ajuda é bem-vinda e havendo aqui uma orientação vossa, mais fácil será. Deixa essa parte mais técnica para o Afonso. Afonso, força aí. Bem, como deve calcular, nós, quando confeccionamos as refeições, confeccionamos com uma escala já um bocadinho grande, não é? E as refeições que são entregues, a maioria das vezes não estamos a falar apenas de uma dose, porque muitas das pessoas a quem são entregues as refeições, se calhar têm apenas aquela entrega diária, não é? E não se entrega uma dose, às vezes são, pronto, à moda do Norte, uma coisa que deve ser, tem que ser generoso. Eu, como cozinheiro, eu contabilizo dose, mas na realidade, como é que eu dizer, às vezes as 1000 doses podem dar apenas 500 refeições e é assim que as coisas são. Nós, a matéria-prima, tal como eu disse ao Tiago, exatamente quando começámos este projeto, o Tiago disse: o que é que precisas? O que é que precisamos para fazer isto? Eu disse ao Tiago: nós fazemos isto com o que houver. E, como é óbvio, toda a matéria-prima que tem chegado, nós temos conseguido aproveitar. As refeições que confeccionamos são, quase sempre, são refeições de tacho, de panela. Digamos, estamos a falar de feijoadas, uma massa a lavrador, um rancho, uma jardineira, qualquer coisa, uma bolonhesa. Mas o que nos mandarem, eu garanto que nós trabalhamos e fazemos aquilo uma iguaria sem qualquer problema. Palavra de chefe, palavra de cozinheiro, é assim mesmo que temos de trabalhar. E, obviamente, toda a matéria-prima que temos recebido tem sido muitíssimo bem-vinda e bem aproveitada, penso eu, porque não, digamos, continuamos ainda a ter ali algumas refeiçõezinhas de salvaguarda que estão armazenadas, que o Tiago se encarrega de distribuir. E pronto, e à parte disto, é óbvio que também há aqui um agradecimento grande às outras instituições, porque a Humanitável, tal como o Tiago referiu, obviamente que não se esquece e tem um trabalho com um certo número de pessoas que estão sinalizadas pela própria Humanitável, mas a Humanitável não tem esta rede de pessoas sinalizadas por todo o norte do país. E realmente são as outras instituições, são a Câmara Municipal de Famalicão, com toda a sua ação social, que tem estas pessoas sinalizadas e que, no fundo, está a passar um bocadinho deste trabalho também para a Humanitável, porque é assim que tem que se trabalhar, em conjunto, e esta noção que está agora muito em voga de distanciamento social, da distância social, de afastamento, eu acho que é exatamente o oposto. Eu acho que cada vez mais nós estamos com uma aproximação social, temos um distanciamento físico só, não é?
Exatamente, acho que é um bocadinho isso, distanciamento físico e não social. Socialmente nós estamos cada vez mais juntos e todos a trabalhar em conjunto, e vejo isso pronto, pelos contactos que temos tido, aqui que o Tiago também me transmite, é que existe uma enorme disponibilidade de todas as pessoas, seja para dar, para receber, e não há praticamente estratos sociais aqui, somos todos iguais, e como diz o hashtag, não é? Todos juntos. Tem que ser, tem que ser. Tiago, fala-me um bocadinho neste livro, porque vocês continuam sempre a trabalhar e vocês agora têm um livro que era para ajudar aqueles mais pequenos também fiquem entretidos, não é? Conta-me lá. O livro surgiu essencialmente do grupo das crianças e dinâmicas, ou seja, nós temos dentro da Humanitab e no trabalho que estamos a fazer a nível internacional, o grupo dos professores, o grupo da área da saúde e o grupo das crianças. E este grupo há meses a fio que estão a trabalhar em manuais para levarmos para a Guiné-Bissau. De certa forma, tudo aquilo que nós lançamos, desde o comunicado, desde as nossas partilhas, tentámos ao máximo proteger quem estamos a ajudar, de outra forma não poderia ser, mas tivemos aqui também necessidade de criar, este grupo lançou o desafio de criar algo diferente, algo para as crianças que estão em casa, ter a capacidade de ocupar o seu tempo e ao mesmo tempo também para tornarmos um bocadinho a nossa página mais leve, ou seja, para não ser todos os dias aquela publicação de mais uma entrega, menos uma entrega, não é que seja importante, porque também é importante passarmos a mensagem que estamos cá para aquilo que der e vier. E esta mensagem, esta salvaguarda também deixa que as pessoas fiquem mais sossegadas. Mas sem dúvida que foi um trabalho espetacular. E eu, enquanto responsável, e a Raquel, queremos, de certa forma, também agradecer este grupo, que perderam muitas horas a criar este caderno de atividades, de forma também a acrescentar algo. Eu sou, assim, uma associação, como eu costumo dizer, multidisciplinar, multifacetada, com uma série de pessoas de diferentes áreas, conseguimos marcar a vida das pessoas. Muito bem. Junta-se a nós, e antes de terminar a conversa convosco, eu gostava que vocês também ficassem um pouquinho mais, até porque se junta a nós o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, o Dr. Paulo Cunha, que desde já também agradeço a sua presença aqui nesta nossa noite de conversa, que seja a primeira de muitas. Sr. Presidente, muito obrigada pela sua presença desde já. Obrigado pelo convite, boa noite a todos. Aproveito para também falar um bocadinho consigo, que neste momento que todos vivemos, obviamente, ter associações como a Humanitab e como outras que estão aqui na linha da frente também a ajudar quem mais precisa, é sem dúvida alguma um trabalho muito, muito importante e fundamental nesta altura. É verdade. Felizmente em Vila Nova de Famalicão existe um tecido associativo, voluntário, muito dinâmico, muito enérgico, que consegue associar à disponibilidade, ao voluntarismo, uma enorme competência e um sentido de responsabilidade muito apurados, que faz o nosso Conselho um Conselho com uma retaguarda social muito forte. Nós já vivemos várias crises, esta não é a primeira, é diferente de todas as outras, porventura mais graves, estou certo disso, mas há aqui algo de intrínseco àquilo que é a massa de que somos feitos. E, infelizmente, temos vários casos de instituições que não começaram hoje, que têm um lastro, têm uma trajetória e que sempre foi preciso estão disponíveis. Eu felicito todas. Acho que esta dimensão humanitária que caracteriza o nosso Conselho é talvez uma das nossas maiores riquezas. Sem dúvida alguma. Eu agradeço ao Afonso Vilela e ao Tiago este bocadinho, esta conversa. Bem-ajam pelo vosso trabalho, vocês são fantásticos, continuem. E espero que a ajuda não vos falte. E nós estamos sempre aqui disponíveis, obviamente, para divulgar todo o vosso trabalho. Obrigada e boa noite. Obrigado. Obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite. Presidente, falando um bocadinho e começando, como diz o outro, pelo início, não é? Estamos, como começou a sua conversa, precisamente a viver algo que nunca imaginamos, obviamente, estar a viver nos dias de hoje. Acho que ainda estamos aqui um bocadinho na fase do choque daquilo que nos está a acontecer. Eu acho que na vida nós pensámos que estávamos preparados para tudo, mas afinal não estávamos. O que está a acontecer connosco, não é com Famalicão, não é com Portugal e com o mundo inteiro, é algo que demonstra que as nossas defesas têm que estar mais ativas, incluindo circunstâncias que nós não imaginámos que fosse possível.
elas estão a acontecer, outras podem vir a acontecer nas nossas vidas. E acima de tudo, quando há uns meses atrás ouvimos falar do que estava a acontecer na China, inclusive algumas entidades responsáveis atreveram-se a afirmar que seria até um contexto de oportunidade para Portugal. Todos nos recordámos dessas afirmações. Infelizmente está a acontecer com mais gravidade na parte chamada velha Europa. Criamos ao longo da história uma ideia de que nada de mal nos acontecia. Estávamos no nosso cantinho. Há poucos meses víamos as imagens dos refugiados, a chacina que acontecia no Mediterrâneo, as dificuldades da travessia, o quanto gostavam de vir para a Europa. O que está a acontecer hoje pode, no futuro, quem sabe, justificar movimentos inversos de pessoas a querer fugir da Europa, porque a Europa tornou-se um foco de problema fruto da sua mundividência, da sua dimensão global ao extremo. E uma situação como esta acabou por nos acontecer quando, se nós recuássemos, bastava 3 meses. Estou certo que ninguém se atrevia a imaginar que pudesse suceder. Mas está cá, e nós também estamos a demonstrar, nós familicienses, nós portugueses, nós europeus, estamos a demonstrar que somos capazes, que com mais ou menos dificuldade vamos vencer esta dificuldade. Espero que sejamos bem-sucedidos, mas que também consigamos aprender com tudo o que nos está a acontecer. Pegando um bocadinho aproveitando essa afirmação que fez, aprender com tudo aquilo que está a acontecer, na sua opinião, e falando um bocadinho realmente dessa situação de que falou, e termos algumas entidades que diziam até que era impossível que esse vírus chegasse cá, o que é certo é que ele chegou, e de uma forma assustadora, como chegou a outros países europeus. Devíamos ter feito tudo com mais antecedência. Esperamos muito. Qual é a sua opinião pessoal sobre tudo isto que estamos a viver? Eu acho que essa é a maior aprendizagem. No futuro, quando algo estiver a acontecer no mundo, preparemos que vai acontecer cá. Acho que essa é a grande aprendizagem. É sempre fácil nós, no presente, estamos a olhar para trás e censurarmos. Não é essa a minha intenção. Quando há pouco falei aprendemos, é todos nós. Percebemos, primeiro, que nos pode acontecer situações que nós achávamos que só a criatividade de um escritor ou de um produtor a qualquer nível podia imaginar um enredo e uma ficção, porque era disso que se tratava. Eu recordo que há poucos meses tive a ocasião de ver e comentar uma obra de José Saramago, o Ensaio sobre a Cegueira. E são tantas as semelhanças com o que está a acontecer. Espero que não cheguemos ao dramatismo a que esse filme, esse livro chegaram. Mas eu acho que ninguém se consegue preparar para aquilo que não é possível. Mas acho que no nosso dia-a-dia nós temos de saber combinar tudo aquilo que gostamos de fazer, tudo aquilo que nos dá prazer, com um pouco de sobriedade, um pouco de recato, um pouco de cuidado, um pouco de cautela, um pouco de proteção, um pouco de isolamento, um pouco do tudo que agora fazemos. Repararem, agora estamos todos em casa, sempre isolados, sempre recatados. Eu não queria que um dia, quando esta pandemia passasse, vai passar e vai passar rapidamente, estou seguro. Eu acho que a sociedade portuguesa e mundial não vão voltar a ser o que foram. Não quer dizer que não voltemos a ser muito do que já fomos, mas acho que é preciso que haja uma dimensão educativa, digamos assim, deste processo e que nós possamos perceber que há áreas da nossa intervenção que têm que ser mais cuidadas. A área da saúde é uma área que tem que ser mais cuidada. A área da educação é uma área que tem que ser muito mais cuidada. É incompreensível como é que nós suspendemos as aulas há não sei quantas semanas e ainda não se consegue ultrapassar esta dificuldade. Exatamente, perceber o que é que vai acontecer. Os alemães decidiram perder o ano e no próximo ano começam tudo de novo. Mas o que é que vamos fazer nós? Mas eu não acho que seja possível criar redundâncias para tudo, não. Mas é preciso nós sermos muito mais organizados, mais metódicos, mais programados, melhor concebidos para que possamos lidar com adversidades, porque elas vão fazer parte da nossa vida. Não sei se será um vírus no futuro, se pode ser uma outra circunstância qualquer, mas o estado a que nós chegamos é propício para que problemas deste tipo possam acontecer.
e também, de certa forma, aquele teste que provavelmente nunca ninguém estaria à espera de ter que o passar, não é? Portanto, saber até que ponto é que as coisas, é que estávamos preparados para. Falamos do Serviço de Saúde, falamos nas forças de segurança. Infelizmente, muitos de nós, portugueses, a tendência que temos é a crítica. O que é certo é que hoje em dia estamos todos virados para aqueles que estão na linha da frente desta situação, não é? E muito E reconhecidos. muito, sem dúvida. Eu recordo o que se dizia dos profissionais de saúde há pouco tempo atrás. Eu acho que aqueles que mais criticavam, alguns até muito injustamente, a sua competência e a sua dedicação, hoje são os primeiros, uma expressão muito portuguesa, a dar a mão à palmatória e perceber o quanto errados estavam. São heróis dos nossos tempos. Quem, sendo profissional de saúde, sendo bombeiro, sendo elemento da força de segurança, estando a trabalhar num lar de idosos, é notável o trabalho desta gente, porque são tantos os riscos que correm. Nós praticamos e estimulamos para que as pessoas fiquem em casa, mas é bom não ignorarmos para que todos nós possamos ficar em casa, o máximo em casa, com segurança. Há tantos que correm tantos riscos e estes têm que ser notados. Sem dúvida. Por nós todos. Sem dúvida, exatamente. Depois temos, e aproveitando um bocadinho dessa questão dos lares, obviamente os idosos que são um grupo de risco e muito nos preocupa, e que de um momento para o outro as atenções se viraram para eles precisamente por causa disso, por causa dos lares, e o facto deste vírus também não se manifestar logo. E o assustador disto tudo é mesmo isso, não é? Porque os sintomas não vêm logo e as pessoas acham que está tudo bem, e o que é certo é que quando dão conta está um lar que à partida teria 1, 2, 3 pessoas infectadas e que no dia a seguir multiplica-se ou triplica-se esse número. Isso é verdadeiramente assustador. Nós estamos a conseguir dar resposta a isso. Como é que está a ser feito a ajuda? Falando aqui da nossa terra, de Vila Nova de Famalicão, que é isso, obviamente, que nos interessa também nesta conversa. Como é que está a ser? Tivemos já alguns casos, obviamente, que foram tornados públicos, mas é algo preocupante. É muito preocupante. Nós não escondemos o quanto estamos receosos em relação ao que está a acontecer e ao que pode acontecer nos lares residenciais. Sabemos que há circunstâncias especiais aí, desde logo a situação de cada um dos utentes desses lares. Sabemos que uma grande parte deles são pessoas dependentes, são pessoas com idade avançada e com outras situações de foro clínico que criam um quadro complexo quando um eventual contágio com o Covid-19. Sabemos que o Covid-19 é um problema, mas numa pessoa com uma determinada idade e com um quadro clínico, com acidentes que sejam também eles preocupantes, isso pode ser uma combinação que antecipe consequências mais graves que nós não desejamos, porque mais grave do que o contágio é a consequência que resulta desse contágio. E nos lares isso está muito presente, acresce esta circunstância o facto de serem pessoas muito próximas. Sabemos como os lares funcionam, as pessoas não vivem cada uma na sua casa, vivem 40 ou 50 numa casa única, com partilha de refeições, partilha de cuidados, partilha de espaços, partilha de tudo o que existe nesse complexo. Ora, isto são as condições ótimas para a propagação do vírus. Quem conhece e sabe como é que a propagação acontece, imagina o quanto ela é fácil num espaço como este, sabendo nós que, apesar das visitas estarem interditas já há algum tempo esta parte, há sempre fluxos, nomeadamente de pessoas que colaboram com esses lares e que têm as suas vidas pessoais, privadas, familiares, e nesses contextos os focos de contágio são possíveis. Portanto, o vírus não incuba dentro do lar, o vírus entra no lar, há veículos de transmissão do vírus e sabemos que essa perigosidade é constante. Agora, nós entendemos que o rastreio é uma das técnicas e uma das estratégias mais eficazes para nós combatermos, porque rastreando ficamos a saber quem é que está contaminado e quem é que não está contaminado. Podemos segregar, podemos separar, podemos isolar quem está contaminado em relação a quem não está contaminado e assim quebrar o foco de contágio. Porque se nós não quebrarmos a cadeia de contágio, o que vai acontecer é, como dizia a Marta há pouco e bem, há pessoas que têm o vírus e não sabem que o têm e, portanto, estão na cadeia de transmissão.
quando nós detectarmos, quando houver sinais exteriores da presença do vírus, já a cadeia de transmissão se cumpriu. E aí já não há nada a fazer, porque o vírus já contagiou outras pessoas. E descontrolou. Falando um bocadinho, nós falamos obviamente dos profissionais de saúde que estão na linha da frente, dos bombeiros, das forças policiais, e depois também muito se fala nesta questão de estarem equipados para fazer face a esta situação. O que é certo é que continuamos a ouvir falar na falta de algum material, mas algo já está a ser feito nesse sentido para poder dotar esta gente que está na linha da frente desta luta para poderem estar preparados e melhor preparados para o que todos os dias têm que viver. Eu acredito que ao longo dos últimos dias tem havido um reforço dos chamados equipamentos de proteção individual. A própria Câmara Municipal, há uns dias atrás, na semana passada, entregou desde os lares aos colaboradores até às forças de segurança, PSP, GNR, Polícia Municipal, os bombeiros, as juntas de freguesia, equipamentos de proteção que passam desde as elementares luvas e máscaras até às viseiras e outros fatos protetores que são necessários no trabalho que diariamente desenvolvem. Chegam-nos também notícias de escassez desses recursos em algumas unidades hospitalares. Porventura ainda mais preocupante, porque tendo profissionais que naturalmente correm riscos, se não tiverem equipamentos de proteção, os riscos aumentam, e ter um profissional de saúde doente é um problema ao quadrado, no mínimo, porque além de termos uma pessoa contaminada, temos menos uma pessoa para cuidar. trabalhar no Serviço Essencial de Saúde, para cuidar de quem precisa. Vejam quanto isso é grave. É Eu espero que essas situações de carências de meios que não sejam um problema. Era suposto que neste momento, onde vivemos uma pandemia, ou seja, onde estamos numa fase de mitigação em que o risco está por todo lado, nós ficamos com a ideia que em qualquer espaço que estamos, o vírus pode estar num daqueles cantos, ou no teto, ou no chão, ou no móvel, ou na maçaneta da porta, ou não sei onde, ou no teclado do computador. Se num contexto destes nos passar pela cabeça que os profissionais de saúde não têm os meios que precisam, não há sintoma maior de insegurança do que isso. Espero que isso não aconteça em Portugal. Sem dúvida, e é de certa forma impressionante e assustador pensarmos nisso, mas o que é certo é que eles estão na linha da frente e um grande número de infectados é pessoal da área da saúde, o que nos preocupa imenso. Falando um bocadinho aqui na questão de que o Presidente tinha falado ainda há poucos dias, da questão de poder haver uma instalação de um laboratório de testes de Covid-19. Acho importante, sem dúvida. Importante, está em curso. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir instalar em Famalicão uma unidade móvel que ajudará, digamos que, o rastreio, porque o que é essencial nesta matéria é nós libertarmos ao máximo as unidades hospitalares. É suposto que o acesso ao hospital seja mínimo. Nós não podemos, digamos, congestionar a porta de entrada do hospital. É suposto que quem entra no hospital já vá com um determinado diagnóstico e, portanto, o hospital já funciona quase como fim de linha em termos daquilo que é o tratamento ao doente. Para isso é necessário que a montante, que o mais cedo possível se crie condições para que quem tem prescrição médica e tem prescrição médica porque tem sintomas, possa fazer esse exame. Isso também liberta a questão dos lares. Liberta porquê? Porque o INEM, que é quem faz os exames em regra nos lares de idosos, tem também limitações à sua intervenção. Ora, se nós conseguimos implementar a unidade móvel, também estamos a libertar meios para que o INEM possa dedicar-se mais ao rastreio em lares residenciais. E, portanto, nós, com a unidade móvel, nós estamos a simplificar o processo e estamos a desanuviar o processo ao nível do rastreio da Covid-19. Falando um bocadinho da sua opinião como autarca, nós entramos em modo de emergência, obviamente, e foram aplicadas pelo Governo algumas medidas. Há bocadinho o Presidente estava a falar da questão da educação e o facto de estarem os alunos sem aulas neste momento e muitas incertezas no ar, porque a maior parte não sabe muito bem o que é que vai acontecer. Sabemos também do esforço de alguns professores, nomeadamente aqui em Famalicão, nestes últimos dias e antes de entrar de férias, porque hoje oficialmente estão de férias da Páscoa, mas na semana anterior de tentar manter os
os alunos um pouquinho ativos com a questão das aulas online e tudo mais. É verdade. Portanto, isto é um sem número de preocupações que vamos ter aqui para a frente e que não estão, obviamente, o preto no branco, não é? Ainda está tudo muito cinzento. Qual é a sua opinião sobre estas medidas que o Governo tomou com esta decisão, a partir do momento que está instaurado a emergência? Olha, eu sou um dos decisores e às vezes ter que decidir é um problema que me deve imaginar, porque é preciso arriscar. Mas quem elege um governante, qualquer que seja o nível da governação, seja nacional, regional, municipal ou a nível da freguesia, está à espera que esse governante tome decisões. E eu aprendi ao longo da minha vida que o pior que pode acontecer é o silêncio, é a não decisão. Porque isso induz na comunidade um desnorte, uma falta de critério, uma falta de horizonte, que não pode acontecer. A sociedade comum espera do seu governante a definição rápida, enérgica, de uma linha, de um caminho. Ainda que depois, ao longo do caminho, tenhamos que fazer correções e desvios. É como as nossas vidas. Nós, quando começamos a vida, também definimos um caminho. E às vezes percebemos que não era bem por ali e recuamos e voltamos, viramos à esquerda ou à direita, subimos, descemos. A vida é assim. Agora, não passamos 15 anos das nossas vidas para definir qual é o melhor caminho para as mesmas. Portanto, eu espero que os nossos responsáveis governativos não consumam tempo demasiado na definição desse caminho. O que está a acontecer na educação é muito preocupante, porque já são muitos dias, são muitas semanas em que as nossas crianças, adolescentes e jovens não tiveram as suas aulas, e isso cria um handicap enorme do ponto de vista da avaliação. E admitindo-se que os exames se vão manter, nomeadamente na fase do ensino secundário, porque daí depende também o acesso à universidade, pode criar um desnível grande, porque sabemos que há muitas escolas que continuam com aulas normalmente. Eu sou docente numa universidade e as minhas aulas não pararam. Os meus alunos têm aulas, sempre tiveram aulas, não houve nenhuma interrupção das aulas, não houve uma semana sem aulas. E, portanto, eu perante esta experiência que eu tenho, que não é necessariamente replicável, como sabemos, aos outros níveis de ensino, esperava que já houvesse algo mais concreto no terreno, ao nível daquilo que são as políticas públicas de ensino, para que, no mínimo, se soubesse que caminho é que vamos trilhar logo após este período da Páscoa. E, portanto, quando terminar o período da Páscoa, teremos, talvez, 5 semanas sem aulas. É muito tempo. Se até ao final do ano tivermos mais aulas, significa que é quase metade do ano que está perdido. Vejam, na vida de uma pessoa, perder meio ano, perder um ano, é muito, é demais. Porventura não era necessário. Eu acho que é possível encontrar alternativas. Se me permite esta parte, eu já pus em cima da mesa, porque não a telescola? Eu fui aluno da telescola. No quinto e sexto ano, foram através da televisão, recebi aulas através da televisão. Não me senti amputado de nada por esse percurso de 2 anos, que, é óbvio, não foi o melhor sistema de ensino. Claro que não é o melhor sistema de ensino. Eu não estou a defender essa solução. Eu estou a dizer é que nós temos que pôr no terreno alguma solução, exatamente. Alguma solução. Alguma coisa tem que ser feita. E eu espero, e também aproveito esta ocasião para deixar esse repto. Sei que os professores estão também eles nervosos, ansiosos, expectantes. É uma classe também muito dedicada, deixo também aqui a minha homenagem. Sei que muitos estão informalmente a contactar os alunos, a procurar fazer chegar trabalhos, a mantê-los ativos. Eu espero que isso se generalize e que o Sistema Nacional e o Ministério da Educação rapidamente implementem um modelo que permita que as nossas crianças voltem às aulas tão rapidamente quanto possível. Sem dúvida. Falando aqui noutra questão realmente muito importante e que preocupa, penso eu, que todos nós, é a questão económica, obviamente. O facto de tudo isto que estamos a passar e o facto de muitas empresas terem que fechar, estamos ultimamente a assistir aqui a situações desesperantes de algumas empresas, que sabemos que algumas possivelmente não irão aguentar este tempo parado. Em termos de ajudas, o que é que se pode... Como é que será o amanhã? Será que temos que ver isto realmente tão negro? Que esperança têm as empresas numa fase em que a economia vai sofrer bastante nos próximos meses? Olha, eu acho que eu amanhã terei a ocasião de apresentar aos famalicenses um conjunto de propostas na próxima reunião de Câmara, na próxima semana. Propostas essas que, na minha opinião, ajudam a mitigar, eu não diria resolver, porque seria presunção da minha parte, mas a mitigar
muitos problemas que estamos e que vamos sofrer no futuro próximo. São propostas de 3 níveis, o primeiro nível da própria pandemia, o nível da saúde, que é a primeira dimensão do problema, depois o nível social, depois o nível económico. E quero dizer que o nível económico é aquele que vai sobrar depois da pandemia, ou seja, quando a questão da saúde pública se ultrapassar, nós vamos mergulhar numa crise económica, isso é seguro. Se vai ser longa, se vai ser curta, se a curva vai ser íngreme ou achatada, como isto diz a outros propósitos, bom, é uma questão que logo se há de ver. Mas eu entendo que isso talvez seja o menor dos nossos problemas, porque a crise económica já nós tivemos muitas e conseguimos vingar e saímos delas e resolvemos. Em Famalicão também vamos saber fazer, estou certo. O que eu gostaria é que nós chegássemos lá com a melhor performance possível. Imagina que nós estamos a aproximar-nos de uma tempestade. Mas uma coisa é chegar à tempestade bem fisicamente, com a moral em alta, com energia, com motivação, e vamos passar a tempestade como se fosse um dia de sol. Outra coisa, chegamos à tempestade com cabisbaixos, depressivos, desmobilizados, desmotivados, de rastros. Bom, aí qualquer resfriado, como dizem os brasileiros, nos vai deixar com grandes dificuldades. O que eu quero muito é que Famalicão chegue a esse momento com a melhor performance possível. Portanto, o que nós vamos amanhã apresentar serve para que seja lido como um estímulo. Não é nenhum antídoto, não é nenhuma solução milagrosa que vai fazer com que Famalicão seja uma ilha e que não haja consequências económicas nem sociais para o que está a acontecer. De tudo. Vamos sofrer. O que eu quero é que soframos menos que os outros e estejamos, por isso, melhor no momento em que tivemos que arregaçar mangas e voltar a fazer o que já fizemos. Eu devo lembrar que quando cheguei à Câmara Municipal em 2013, enquanto Presidente de Câmara, apareci no meio de uma crise medonha que começou em 2008, 2009, com o Lehman Brothers e outros bancos que insolveram, que entraram em bancarrota, com o problema que aconteceu à dívida soberana portuguesa, o que aconteceu à intervenção externa da Troika em Portugal, uma série de medidas. Veja, Famalicão em 2013 tinha mais de 11 mil desempregados. Há 3 meses tinha cerca de 3 mil. Portanto, nós conseguimos fazer face, nós, não é a Câmara, nós Famalicão, nós famalicenses, nós trabalhadores, nós empresários, nós todos conseguimos fazer face a isso. Porquê? Porque nos fortalecemos, nos robustecemos, nos motivamos reciprocamente uns aos outros. E eu quero fazer isso a partir da manhã em Famalicão, quero trazer uma injeção de adrenalina que nos faça primeiro vencer esta dimensão virológica que nos está a afetar, que nos dê uma retaguarda social para aqueles que mais precisam, e são muitos que mais precisam, mas que, acima de tudo, ao comum dos famalicentes, deixe um sinal inequívoco de esperança de que nós vamos ser bem-sucedidos. Sem dúvida. Falando um bocadinho e acho que será esse, obviamente, o objetivo também de criar obviamente, essa esperança que, numa altura em que todos nós vemos o negro de tudo isto, de também termos a capacidade de nos reinventar. O que é certo é que estas situações também acontecem e dão-nos essa oportunidade de nos reinventar. O facto de estarmos aqui hoje a fazermos uma entrevista nas nossas casas é um exemplo disso, obviamente. E nós também temos que ter essa capacidade de poder dar a volta, assim como as empresas de Famalicão. E lembrar também que não está tudo parado. E que há empresas que continuam a trabalhar, e que há empresas que continuam a dar de si, e que há empresas que continuam a ser sucesso. E isso é muito importante. Não é? E que nesta altura, se calhar até têm um bocado de receio de mostrar o seu sucesso e o seu trabalho por acharem que tudo à volta está negro. E acho que é preciso também dar esse... Mas nós precisamos muito desses exemplos. Nós vivemos uma cultura do exemplo, e bem, e precisamos muito daquelas que foram resilientes, que se aguentaram. É óbvio que há muitas que não ficaram porque tiveram que fechar. Sabemos que, até por decisão legal, algumas, primeiramente o comércio, a maioria, a esmagadora maioria teve que encerrar. Há quem não tivesse podido escolher entre abrir ou continuar aberto ou fechar. Mas felizmente há muitos casos de unidades empresariais que se mantiveram e que são exemplos de sucesso, são casos, repito, muito bem sucedidos e que são um aliciante importante para que nós possamos ver neles, digamos que quem já está no terreno e que depois ajuda a criar células económicas que permitem tudo o resto
se enquadre e se relacione e possa ser bem sucedido. E isso é muito importante, passarmos essa imagem e essa positividade que realmente iremos ser capazes de dar a volta e obviamente, o exemplo disso é que temos aqui na parte da restauração, que muitos optaram por fechar, mas agora já abrem com o serviço de takeaway, porque há pessoas que, infelizmente, continuam a precisar destes serviços. E as pessoas vão se orientando e de forma segura podendo continuar, obviamente, a prestar esse serviço. E esta é essa tal oportunidade. Também, e um bocadinho, que me perdoem, mas também será uma altura de, como se diz, vão continuar, obviamente, as empresas fortes vão se fortalecer, obviamente, já disse o Presidente e é óbvio, algumas não se vão aguentar, mas isto terá que servir para darmos a volta por cima e esses bons exemplos do que eu falava e que às vezes, isto em conversa com alguns empresários e não só, dizerem-me isso, de continuarem a trabalhar bem, mas que às vezes até têm um pouco de vergonha, entre aspas, de expor o seu sucesso, porque o cenário é tão negro à volta que pode parecer mal, não é? E isto acho Parece que é ofensivo às vezes. Exatamente, é um bocadinho essa também a mensagem, acho que devíamos realmente todos lutar e aguardamos então essas medidas que amanhã vão ser anunciadas por si aos famalicenses. Voltando aqui um bocadinho à questão deste vírus que nos pôs em casa em isolamento, nós em Famalicão o número já aumentou, obviamente, e a tendência será para aumentar. No caso de aumentar, há um plano B, está a pensar-se, dou exemplo de outras câmaras que estão a montar hospitais de campanha e locais que possam receber o maior número de infectados. Temos algum plano B nessa situação? Temos. Já está pronto, amanhã também será anunciado. Nós estamos... Os farmacêuticos fiquem seguros de uma coisa. Em Famalicão está tudo pronto para todos os cenários. Aconteça o que acontecer e nós queremos que nenhum plano B ou C seja necessário. Mas amanhã vamos dizer aos famalicenses que os temos que estão montados, que estão prontos para receber, não só em termos de retaguarda do género hospital de campanha, como também em termos residenciais, admitindo que possa haver rupturas nos lares que temos no concelho. Portanto, há uma retaguarda em qualidade e em quantidade, com capacidade para crescer, beneficiando da qualidade dos espaços públicos que temos no nosso concelho, para fazer face a essas eventualidades. E essa mensagem também é importante, Marta, porque nós, repito, não queremos que seja necessário, mas as pessoas saberem que existe essa resposta deixa-as um pouco mais tranquilas. E nós precisamos muito de serenidade, precisamos de racionalidade, precisamos que a nossa dimensão emotiva deixe um pouco para que nós estejamos com maior discernimento para todos tomarmos as melhores decisões. Até do ponto de vista individual, em cada família, o processo de decisão neste momento é muito complexo, porque é tolhido por uma dimensão emotiva, por uma dimensão que não é racional, que não é factual, que é alicerçada às vezes na mentira, no boato. E é muito importante dar pilares seguros, dar referências certas para que cada pessoa saiba com que possa contar e que a partir daí possa tomar as melhores decisões. Sem dúvida, estão também a ser, e essa questão da parte emotiva que estamos também a passar é também em termos da ansiedade e angústia que se vive nas famílias, como é óbvio, não é fácil, precisamente por causa desta incerteza, porque não sabemos o que é que vai acontecer amanhã, e isso tudo cria uma ansiedade e uma angústia enorme. O que é certo é que o povo famalicense, e não só, mas falando obviamente aqui dos nossos, do povo de Famalicão, que tem sido excepcional, e isso nota-se, inclusive nos grupos que se criam nas redes sociais de entreajuda, e eu podia estar aqui a citar o Juntos por Famalicão, que é um grupo também que existe juntos em Vila Nova de Famalicão contra o Covid-19, também é um grupo com imensos seguidores. E toda essa partilha de ajuda, exatamente, há vários grupos de interajuda que as pessoas partilham informação e que se ajudam. E nós, famalicenses, temos uma capacidade enorme e somos, sem dúvida alguma, uma população que vive muito a sua cidade e que respira.
E eu acho que a maior parte de nós, eu quero acreditar que a maior parte de nós que está realmente já mentalizada para aquilo que tem que ser feito, esta questão do isolamento, o fecho do Parque da Cidade, que foi aqui uma... a questão era que as pessoas não estavam a perceber quando se falava do famoso passeio higiênico, não é? De ir sozinho, dar uma caminhada. O que é certo é que toda a gente pensava da mesma forma, não é? Eu vou sozinho, alguém mais vai sozinho, outro vai sozinho. Marta, da mesma forma e ao mesmo tempo. Exatamente. Portanto, essa decisão acredito que não tenha Cada um de sido nós, fácil, mas teve que ser. parque, se formos 1000, estamos lá 1000 pessoas. Não, mas em relação ao parque foi uma decisão difícil, não escondo, porque é uma infraestrutura que diz tanto aos famalicenses que fechá-la é amputá-los. Eu tenho consciência disso. Tivemos que o fazer e só o fizemos quando tivemos que o fazer. Nós fomos avaliando, monitorizando, acompanhando a forma como as pessoas usavam o parque. E chegámos a uma altura que percebemos que não havia nenhum mecanismo de vigilância, nenhum mecanismo de persuasão. Nós chegámos a pôr a Polícia Municipal, tínhamos serviço de vigilância, não eram suficientes para que as pessoas se desmobilizassem, para que as pessoas se parassem. Eu tenho pena porque muitos dos que usavam o parque estavam a cumprir essas normas, mas o facto de alguns não cumprirem é o suficiente para que tenhamos que fazer o que fizemos. Fizemos-lo porque o superior interesse é o da saúde pública e ao fazê-lo estávamos a proteger também os nossos concidadãos. Mas reconheço que foi uma das decisões difíceis porque, repito, o parque faz parte da nossa essência e para muitos é um rude golpe. Muitos, repito, a esmagadora maioria estavam perfeitamente a cumprir, iam sozinhos, não iam acompanhados como era habitual. Eu que costumava frequentar o parque com muita assiduidade, tinha disso consciência que havia grupos que caminhavam, grupos que corriam, grupos que conversavam, e esses grupos desapareceram, mas começaram a haver outras associações eventuais de pessoas que não foram juntas para o parque, mas que se grudavam no parque e acabavam por conviver no parque. O parque não pode ser um espaço de convívio e porque não pode ser, foi encerrado. Exatamente, e uma decisão que custa, mas esperemos nós que brevemente possamos reabrir e voltar à nossa atividade. Não sabemos o tempo que temos pela frente deste isolamento, não é? A situação vai sendo analisada com o passar do tempo. E em jeito de terminar esta nossa conversa, que mensagem é que deixa para aqueles que nos ouvem, para aqueles que estão em casa a cumprir o isolamento, para aqueles que têm ainda que ir trabalhar, para aqueles que estão com essa ansiedade do que vai acontecer no amanhã? A grande mensagem é vivam com normalidade dentro desta anormalidade. Eu acho que nós estamos a aprender a viver com essa normalidade num contexto muito adverso. Se nós conseguirmos ter uma conduta calma, sossegada, tranquila, num contexto em que tudo levaria a que andássemos ansiosos e nervosos, nós vamos ser bem-sucedidos. Primeiro porque vamos conseguir, sem reação e sem sensação negativa, ou sem uma grande sensação negativa, cumprir essas recomendações. Toda a gente, quando diz vamos para casa, é fantástico, uma semana, mas não há uma casa, mas imagino que ao fim de um mês ou 2 meses, bom, já ninguém esteja satisfeito por estar em casa. Mas é preciso adaptação à nova realidade, é preciso cumprir as recomendações. É muito importante cumprirmos todas as recomendações das autoridades de saúde em relação àquilo que nós podemos fazer ou não, aos sintomas, a como devemos proceder em face desses mesmos sintomas e, acima de tudo, manter a moral em alta, manter a boa disposição. Felicito a Marta, o seu programa e muitas iniciativas que as rádios famalicenses, os nossos órgãos de comunicação social, os nossos agentes culturais, cada vez mais cidadãos e de muitas formas estão a trazer para a praça pública, nesta dimensão virtual das nossas vidas, muitos argumentos para que nós sejamos bem dispostos, expectantes, de certa forma ansiosos, mas a ansiedade não é má neste aspecto, para que, como há pouco dizia, quando a porta se abrir, ela vai se abrir logo possível, nós possamos sair com toda a força e restaurar o nosso padrão de vida que tanto lutamos para o ter. Sem dúvida alguma. Aguardamos então as medidas que amanhã vão ser então divulgadas por si, por volta das 11 da manhã. Fica também desde já aqui este apelo a quem nos está a seguir. Esse será o horário em que serão
apresentadas ao público estas medidas. Resta-me agradecer este bocadinho de entrar na sua casa também. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada, Presidente. Obrigado, uma boa noite parabéns, para si. Parabéns pelo Muito programa. obrigada, muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Agradeço também àqueles que estiveram desse lado a assistir. Eu ia vendo aqui algumas mensagens que iam surgindo, muitas delas também de fora de Famalicão, de imigrantes. Desde já também aqui o nosso muito obrigada por estarem desse lado a seguir. Estas conversas vão acontecer aqui várias vezes no Facebook da Cidade Hoje, porque nós também estamos aqui para isso. Nós continuamos a trabalhar nas nossas casas também. Dizer-vos que também não é fácil o facto de não poder estar no meu local de trabalho, no meu estúdio, com tudo aquilo em que estou habituada a trabalhar, e como eu, os meus colegas, neste momento o Rafael, em casa dele, para que toda esta logística desta emissão pudesse ir para o ar e este direto pudesse acontecer. Aos jornalistas do Cidade Hoje, também honra seja feita ao Rui Lima, à Alzira, que também estão a trabalhar em casa. Aos nossos comerciais, uma palavra, porque não é fácil nesta altura trabalhar, mas acreditem, e aos nossos clientes essencialmente, esta palavra que acho que é essencial, vos passar, e como coordenadora da Rádio Cidade Hoje, dizer que nós continuamos aqui, nós continuamos a servir-vos, e nós seremos sempre o veículo para que vocês possam publicitar os vossos serviços. Portanto, continuem a contar connosco, nós continuamos a trabalhar nesta situação anormal, mas a tentar sempre dar o nosso melhor para que você, obviamente, também tenha o melhor resultado para a sua empresa. Uma palavra também para os nossos leitores. O Cidade Hoje está disponível em edição online. Como sabem, tivemos que tomar também essa decisão de não fazer distribuição do jornal, pelas razões, obviamente, já conhecidas, mas o nosso Cidade Hoje está online e disponível para que o possa ler todas as semanas com toda a informação. A informação que também fazemos questão de atualizar todos os dias no nosso serviço informativo na rádio e também nas redes sociais. O trabalho que é feito por esta equipa, que continua a trabalhar aqui e que vai continuar a prestar o melhor serviço público à comunidade de Famalicão. Muito obrigada por estar desse lado e, mais uma vez, nós estamos deste. E fiquem em casa. Amanhã cá estaremos para mais conversas. Boa noite.